Pode se assentar, por favor, com alegria. É uma alegria, um prazer estarmos aqui e juntos crescer na palavra de Deus, juntos ser edificados na palavra do Senhor. E esses dias que estamos passando, Deus tem nos agraciado muito, com a sua palavra, com o seu amor, com a sua graça. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Enquanto isso eu vou só pôr o alarme aqui. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus, graças a Deus. Eu moro na região de Boston, pastoreio ali a Assembleia de Deus Vida, é uma igreja que nós iniciamos no ano de 2000, naquela região. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 94, pastor Eronides da Silva, que foi ontem, ganhou aqui o prêmio com a sua família, a Ruth, a Vânia, que nos trouxe para os Estados Unidos em 94, depois de ter nos levado junto com a nossa igreja no Brasil, no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Obrigado. E nos conhecemos e tivemos uma boa amizade, e ele nos trouxe e moramos na Flórida até 97, e aí o clima muito ruim, não é isso? Sol muito quente, aí nós, direcionados por Deus, fomos para Boston, que é um clima muito melhor, irmãos. É um clima assim extraordinário, uma coisa fenomenal. Mas é brincadeira. Foi uma direção de Deus mesmo. E quando fomos para Boston, foi a convite do meu sogro, pastor Joel de Assis, para estar trabalhando com ele. E aí em 2000 fizemos um projeto, junto com a nossa convenção e também com o sogro, e iniciamos essa igreja em 2000. E com alegria estamos servindo ao Senhor. Minha esposa é a Milene. Algumas irmãs aqui conhecem, como a pastora Gidalti, outras conhecem. E eu tenho um filho de 16 anos, que é o Giovanni, e uma menina de 13, vai fazer 14 agora em outubro, que é a Juliane. E nesse momento, o Giovanni e a Juliane, eles estão com uma equipe lá da nossa igreja, de adolescentes e jovens, são 13 e líderes, na Tailândia, numa viagem missionária de 10 dias, fazendo um trabalho ali com o orfanato e outros trabalhos junto com o missionário que nós temos lá naquela região. E estamos servindo ao Senhor com alegria, Desde quando a Confradeb começou, nós estamos juntos com todos os irmãos, pastor Joel e os demais, trabalhando para o Senhor nosso Deus, com muita alegria. Nós pertencemos a um ministério que é filiado fraternalmente ao Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus da Ilha, e juntos temos trabalhado. E tenho aprendido muito com o pastor Joel, com os irmãos do Ministério do Belém, até falei lá, eu até tenho vontade de fazer parte do Ministério do Belém, mas eles não deixam, eles não aprovaram, não deram ainda essa chance. É brincadeira, mas temos tido um bom relacionamento, e eu tenho aprendido muito com o pastor Joel e com todos os irmãos do Ministério do Belém também, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler alguns textos deste capítulo, muito conhecido, a partir do versículo 11, o versículo é o 11. Aqui é a história que Jesus conta de uma família, e o tema nosso aqui hoje é sobre administrando e resolvendo conflitos. Não quer dizer que somos especialistas nessa área, mas que precisamos aprender esta área, precisamos. Aí diz o versículo 11, continuou Jesus dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Essa palavra aí, no original, quer dizer a porção da herança que eu tenho por direito. Os bens que me cabem. E o pai lhes repartiu. Veja, o pai não deu só para o que pediu. A Bíblia diz que o pai lhes repartiu os haveres, ou a herança, os bens, repartiu para os 2, mesmo que o outro mais velho não pediu. Versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá
dissipou, esbanjou, gastou todos os seus bens vivendo de forma dissoluta, ou seja, de forma depravada, de forma inconsistente a sua vida. Deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos ler mais um pouquinho disso aí. Esse CONAD é sobre a família. E nós temos aprendido muito aqui esses dias e Deus falado muito conosco. Esse texto, apesar de não citar a mãe na parábola, nós entendemos que, evidentemente, dentro do contexto existe o pai e a mãe. Existe uma família, e uma família bem-sucedida financeiramente. E aí esse garoto mais novo pede a herança. E aí o pai, bondosamente, que não tinha obrigação nenhuma de dar herança enquanto ele estava vivo, era uma escolha do pai, ou quando o pai falecesse. E esse negócio de pedir herança naquele tempo, por tradição, se algum filho chegasse e pedisse herança, ele poderia até ser levado a julgamento e ser apedrejado por aquilo. O pai poderia recusar e deserdar o filho se quisesse. Por quê? Porque era uma expressão de dizendo, pai, o senhor não vai morrer tão cedo mesmo, me dá logo o meu dinheiro, me dá logo o que eu tenho por direito. Ou seja, era como se estivesse desejando que o pai morresse. É como se estivesse dizendo, eu não me importo se o senhor está vivo ou morto, o que eu quero são os meus bens, a minha herança, as minhas coisas. Mas aí o pai bondosamente cede e dá a herança, inclusive para os dois, até para o que não pediu. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui algumas coisas dentro dessa questão de conflitos que todos nós passamos. O pastor e doutor Ravi Zacharias, eu citei isso lá nos jovens ontem, ele dá pelo menos 3 fontes de formação de ideias, de formação de caráter, formação de valores, formação de filosofia de vida, de pensamento de vida. Durante a nossa vida, pelo menos essas 3 áreas vão formando aquilo que nós pensamos. Primeiro são as artes, que inclui música, teatro, cinema, televisão, a mídia, incluindo toda a mídia social. Então, tudo que envolve essa questão de arte, de literatura, de livros, de música, isso influencia desde criança, adolescência, juventude, até na nossa maturidade como adultos. Isso influencia o modo que nós vivemos e como pensamos as coisas e como interpretamos as coisas, as artes. Segundo, a área acadêmica, ou seja, a escola, literalmente, desde criancinha, a criança na escola vai crescendo, né, na elementary school, no middle school, no high school, depois vai para a faculdade, isso vai formando a nossa mente, a nossa maneira de pensar, os nossos valores. Eu, pela graça de Deus, fiz, né, o curso de teologia e outros cursos, e depois já de casado, e aqui nos Estados Unidos, fui fazer também um curso de administração de empresa para aplicar isso na igreja. Mas, claro que já tinha, né, um preparo, mas as nossas crianças, e eu tenho 2 filhos, um de 16, a menina de 15, que estão no high school, a menina vai começar agora o high school, eles estão sendo formados com a cultura secular. Apesar que meus filhos agora já têm 2 anos, nós os colocamos numa escola cristã, que é uma vitória muito grande. Não quer dizer que eles estão sendo fechados numa bola, né, numa bolha para ninguém tocar neles, porque lá também tem pessoas que não são crentes, tem pessoas também que, né, são imperfeitas, e todos ali são imperfeitos. Mas entender que a formação, nós temos que ter muito cuidado, a formação dos nossos filhos nas escolas é uma formação completamente secular. E aí quando eles vão para a faculdade, é aí que a coisa piora mesmo. Há uma estatística aqui nos Estados Unidos, feita por agências evangélicas americanas, dizendo que das crianças e adolescentes que crescem na igreja americana, quando chegam aos 18 anos de idade, 80% saem da igreja, 80%. E isso está acontecendo, pelo menos na nossa igreja já aconteceu também, muita, né, 18 anos, 19, vão para a faculdade e depois somem, não voltam mais.
Então, o que nós estamos lutando é para manter os 20%? Não, nós queremos lutar para que essa estatística seja completamente mudada nas nossas igrejas. Quando os nossos filhos chegarem a 18 anos e forem para a faculdade, eles não saiam da igreja, eles continuem firmes com Jesus, porque nós queremos influenciar a vida deles. Então, as artes, a área acadêmica e, finalmente, a família. Isso são dados sérios de influência na vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, as artes, a área acadêmica e a família. Nós, como família, por mais que temos falhas, que temos erros, temos dificuldades, temos problemas, precisamos entender que nós, como família, temos um papel importantíssimo, indispensável na formação dos nossos filhos e na nossa formação como crentes em Jesus Cristo. E aí eu tenho dito isso lá na nossa igreja, muitos pais jogam essa responsabilidade para a igreja. Não, a igreja cuida, e aí em alguns casos é 1 hora por semana ou 2 horas por semana, quando muito 3 horas por semana, que a criança está ouvindo a palavra de Deus, ou o adolescente, enquanto que eles estão 7 horas por dia na escola ouvindo o secularismo. Nós estamos mudando também, e por uma intervenção de uma palavra que o pastor Joel nos deu no retiro em dezembro, o nosso currículo de crianças e adolescentes para o inglês. Porque nós estamos aqui, né, é como um missionário, eu dei esse exemplo na nossa igreja, nós somos missionários. Então, um missionário vai para uma terra distante, lá no Níger, onde nós temos missões. Eu não chego lá no Níger querendo ensinar português para os nigerinos que falam um pouquinho de francês e a língua deles, para que eles possam alcançar o evangelho na minha língua. Não, eu chego lá, eu tenho que aprender a língua deles, e ensinar na língua deles, e pregar na língua deles. E com os nossos filhos, nós queremos que eles se virem para aprender o português, para ouvir o evangelho em português, e ser ensinados em português, e servir a Jesus em português, e defender a sua fé em português, enquanto que 99% da língua e da cultura deles é o inglês. Então, eu quero alcançar meus filhos, eu tenho que alcançar na língua deles. E eu vou confessar que isso foi difícil para eu mesmo entender isso e aceitar isso. E aí nós vamos começar em nome de Jesus. E já começou, né, a ser um impacto muito positivo no nome do Senhor, porque nós, como família, e nessa família inclui a igreja, precisamos influenciar a nossa família, os nossos filhos, porque nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida e vivemos no meio de pessoas imperfeitas, incluindo eu e você. Somos imperfeitos. Nesse texto nós temos aí uma família representada. E aqui nesse conflito, porque parece, né, às vezes lendo por cima, não tem conflito ainda, tem. Um filho chegar para um pai para pedir a herança naquele tempo era sinal de conflito, de início de enfermidade na família. Tinha algum problema ali, tinha alguma disfunção ali, tinha alguma situação ali que estava começando a adoecer aquele lar. Eu quero tirar um pouco esse contexto, né, da parábola, que realmente é, né, representação de Deus e nossa ali, e mostrar mais esse contexto da família naquele tempo. Era um sinal de problema. E aí vem a pergunta aqui, e são 2 perguntas básicas que eu quero mencionar aqui dentro desse tema. Primeiro é, quando é que a família precisa de cura? Quando que uma família precisa de cura? A resposta não precisa nem procurar no grego, nem no hebraico, que é muito bom. A resposta é óbvia, é quando ela está adoecendo ou quando já está doente. É muito simples. E aí é preciso fazer o diagnóstico, e às vezes nós não sabemos fazer o diagnóstico porque achamos que não somos especialistas nessa área. Mas são pequenos sinais que podemos captar e entender pelo Espírito Santo de Deus. Não, a minha família está começando a entrar aqui um vírusinhos, aqui uma bactéria, uma inflamação aqui, um machucado, um corte que não foi bem tratado e está começando a inflamar. E aí que nós precisamos começar a tratar disso. Eu mostrei para os jovens lá a foto da minha família e peguei a melhor foto.
né? Aquela foto naquela época que o seu cabelo ainda não ficou branco, né? Aí eu falei para ele, de vez em quando o cabelo fica branco, de vez em quando não. Não é o meu caso, o caso de outros queridos irmãos. E uma foto bonita, foram os meus 50 anos de idade. Eu sabia que você não ia acreditar que eu tinha 50 anos. Mas eu tenho, fiz 50 ano passado, uma festa bonita lá, e tiramos foto, eu, minha esposa, né, toda produzida, meu filho, né, todo, né, de terno e gravata, que não é costume ele usar terno e gravata, apesar que na escola deles, toda quarta ele tem que pôr um terno, uma gravata para a capela, e a minha menina, todo mundo chique, bonito, você vê assim no Facebook, no Instagram, no whatevergram que tiver, você vê e fala, nossa, essa família é perfeita, isso não tem problema não. Rapaz, isso não tem problema, a barba não cresce, o cabelo não fica branco, nem dele, nem dela, né? Esses meninos não dão problema nenhum, esses meninos são santos, essa menina não dá problema nenhum, apesar que a minha menina, graças a Deus, mas meu garoto dá uns probleminhas, e não é brincadeira não. Um dia ele me irritou tanto, eu falei, vou bater nesse menino, aí quando eu pensei, eu olhei para ele, já estava maior do que eu. Eu falei, eu não vou encarar esse garoto não. Vou não, para ir fazendo academia, não sei o quê, mas tem outra coisa que eu posso fazer, aí é castigo, dar telefone, dar o videogame, não é isso, não vai fazer o que gosta, vai ficar de castigo. Então todos nós temos problemas, temos lutas, dificuldades com os nossos filhos. Não, meu filho não mente para mim, não mente. A irmã, eu já ia dizer pastora, Deus, às vezes a gente fala, mas é com muito respeito. Que ela exerce essa função também, mas a irmã Mabel falou para os jovens lá, depois, eu ministrei uma palavra, depois a irmã Mabel, eu fiquei lá, depois o pastor Giliard também trouxe uma palavra muito maravilhosa, ela falou sobre isso, né? Às vezes, né, o pai e a mãe e aí eu quero trazer para o outro lado, né, para o pai e a mãe, ela falou para os filhos, para os jovens, que às vezes estão mentindo para os pais, e o pai está acreditando, e nós pais e mães, a gente fala, não, meu filho não mente para mim, viu pastor, seu filho pode mentir para você, está ali, mas o meu não mente para mim não. Minha filha não. Aí daqui a pouco, quando você descobre alguma coisa, fala, meu filho, mas você mentiu. Não, meu filho, você é crente, você não mente não, meu filho. Ainda mais para o seu pai. Então a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque a gente ensina, a gente fala, né? A gente, pela Bíblia, a gente não mente para os nossos filhos. Aí alguns pais, mães, não, falam, não, filho, né, quando pequenininho, pede, mãe, me dá um sorvete. Não, acabou, não tem mais sorvete não. Porque já comeu um, né, e não quer dar o outro para mim. Eu falei, não tem sorvete não, acabou, não tem mais sorvete aqui não. Aí a criança vai lá, abre a geladeira e vê lá o sorvetão lá. Isso aqui é o quê? Aprendeu o quê? Acabou de ter uma lição teológica e bíblica de mentir. Com ações. Então, isso é muito básico, eu só estou lembrando coisas que a gente precisa ser relembrados. E nós precisamos cuidar disso, porque a responsabilidade é minha. Né? Missões, a responsabilidade é minha. Agora, também os meus filhos, a minha família, a responsabilidade é minha, não é da igreja. Eu disse lá na nossa igreja e falei, olha, irmãos, você vai ficar chocado, mas a igreja não tem responsabilidade de ensinar os nossos filhos o português, não. A responsabilidade da igreja nem sequer é de educar o seu filho 100% ou uma grande porcentagem. A responsabilidade da igreja é cuidar e ajudar e apoiar as famílias na criação dos filhos, mas a responsabilidade total e completa é nossa, dos pais. É nossa responsabilidade. A igreja tem a responsabilidade de apoiar, de ajudar dentro do seu tempo, dentro da sua condição. Quando é que uma família precisa de cura? E eu quero citar algumas coisas dentro desse lar aqui, dentro desta casa aqui. É quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que ontem era precioso. A gente começa a desvalorizar aquilo que antes era precioso. Falar a verdade antes era precioso, mas agora eu preciso mentir para me livrar dessa situação. Aí a verdade deixa de ser preciosa. Eu educar meu filho, eu pôr um castigo nele, antes era precioso porque eu educava, agora não, agora eu tenho medo de meu filho fugir, ou então de chamar a polícia e ligar para o 911. Liga, você vai ficar sem pai, sem mãe, ainda vai ficar no foster home.
no orfanato. Nós precisamos entender isso. Aqui, nessa história, o pai começa a ser desprezível. O filho já não quer mais valorizar o pai que antes ele valorizava. Agora ele está valorizando mais o dinheiro. A mãe já não tem mais valor, perde a sua importância. O lar, a casa, a família, perde a sua importância. Começa a haver uma certa antipatia. O irmão se torna dispensável. A irmã começa a perder o valor. Quantos aqui tem irmãs? Irmãs, eu não tenho irmã. Levanta a mão, quem tem irmã? Irmã. Quem tem irmão? Quem tem irmão? Eu tenho um irmão, mais velho do que 1 ano. Como falou o pastor Oséias aqui, né? Quantas vezes você já não quis esganar o seu irmão ou a sua irmã? Quantas vezes você não quis montar na cacunda dele ou dela e dar uns cascudos? Não, na minha família não, era tudo paz, a gente não brigava, a gente não, era tudo com amor e carinho. Tem amor e carinho, mas somos seres humanos. Então aí o cuidado é para que isso não se torne antipatia, não se torne algo desprezível, mas que haja conserto. O filho pródigo vendeu barato tudo isso, o pai, a mãe, o irmão, a casa, o lar. Ele preferiu as coisas materiais. E aí é que a gente vê que isso é a apostasia do amor. Outra coisa, sintomas aqui, para a gente diagnosticar. Quando começamos a desvalorizar o que ontem era precioso e hoje já não tem mais valor. Não, isso aqui não tem mais problema, né? Já foi falado muito sobre isso. Não, isso aqui está ok, né? Não, ir para a igreja, isso, a irmã Mabel falou isso lá, ir para a igreja, né, no domingo está legal, mas na sexta-feira pode ir para o baile, pode ir para a festinha. Gente, vocês já notaram que as nossas festas hoje, muitas das nossas festas hoje de crente, você não sabe mais dizer se é casamento de crente ou casamento do mundo? Será que isso é só lá na nossa região? Será que é só lá? Me ajuda, por favor, para eu não... Você vai num casamento que é crente e tal, aí você chega lá, tem bebida de não crente, tem dança de não crente, tem música de não crente. Eu falei, mas está difícil um trem desse, irmão. Aí você vai em aniversário, né, de pessoas, seja de crianças, de adolescentes, de jovens, a gente não sabe se é um aniversário de crente ou de descrente. O que antes a gente valorizava e achava e cria que realmente não era agradável a Deus, hoje a gente já acha que não tem problema. Outra coisa é quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar. Mesmo sem ter um motivo aparente. Esse garoto aqui, o desejo maior dele era de ir embora. Eu quero, ai meu Deus, eu quero uma emoção nova, eu quero algo novo na minha vida, eu preciso sair daqui. O desejo maior dele era de sair de casa do que de ficar em casa. Aqui entra um negócio sério. Eu creio que todos aqui, a grande maioria, são casados. Como que está o seu desejo de ficar em casa ou de sumir no mundo? Ou ao contrário, quando você vai trabalhar e tal, você tem aquele desejo de voltar para casa? Ou fica trabalhando até as 10 da noite e quando, ai meu Deus, tem que voltar para casa, o sangue de Jesus tem poder, eu tenho que ir para casa. Aí arruma mais uma coisa para fazer, não, e tal, pega as ferramentas, não, tem que acabar isso aqui, gente, tem que acabar esse negócio aqui, vai, ai, aí, não, agora dá para ir para cá, vai para cá, porque aí já está todo mundo dormindo em casa, aí toma um banho, se toma banho, e vai dormir. Não, porque tem esse negócio também, gente, tem gente que não gosta de tomar banho, não. Tem mulheres que reclamam de maridos que não gostam de tomar banho, e tem maridos que reclamam de mulher que não gosta de tomar banho. Nossa região tem um pouquinho isso, porque ele é frio, entendeu? Aí, não suei hoje. Muito frio, né? Crente, você é ser humano, você não precisa de suar para cheirar mal. Tem bactérias ali, mesmo antes de você suar. Aí chega, dorme, no outro dia levanta cedo, todo mundo levanta cedo, correndo, aquela corrida, sai, vamos embora, opa, Pai do Senhor, adeus, e aquela oração.
Como é que está o seu desejo em relação à sua casa, ao seu lar, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe? Aqui esse menino, nessa família, já não tinha mais esse desejo de ficar em casa. O desejo de sair, de estar fora, era muito maior do que de estar dentro. E não só do filho mais novo. Aí a gente pula um pouquinho, você vê que o filho mais velho também, você lendo aqui nas entrelinhas, você vê que ele está só no campo, só trabalhando. Ele nem sabia que tinha festa quando voltou, né? O filho próprio que tinha festa quando ele chegou. O que está acontecendo aí? Ele não sabia nada que acontecia dentro de casa. O negócio dele era o campo, ele está lá no campo, no trabalho, envolvido em outras coisas. É o diagnóstico. Como é que está o nosso lar? Como é que nós estamos valorizando as coisas? Ou como é que nós estamos sentindo o desejo de estar em casa ou não? A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e é perverso. Quem o conhecerá? É uma pergunta. E logo depois o texto responde. E Deus diz, eu conheço, eu esquadrinho os corações. E é aí que ele transforma, e é aí que ele muda. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração procede às fontes da vida. Outra coisa, terceiro sintoma, vamos chamar assim, de que uma família está começando a ficar doente ou está doente, é quando começamos a desejar a morte do outro. Vou esganar ela. Não, é brincadeirinha, brincadeirinha conversa. Gente, é porque tem coisas que na igreja a gente, né, fica com receio de tratar. A gente precisa tratar de coisas sérias na igreja. Não levanta a mão não, mas quantas vezes você já não quis esganar a sua esposa? As esposas não, elas nunca sentem isso. Elas nunca sentem esse desejo de pegar aquele maridão e dar um aperto, aquele apertozinho aqui nessa veia, eu vou te ensinar. O pastor João Luiz sabe, tem uns policiais aí que sabem que é aquele mata-leão, que essa veinha aqui e essa aqui, se aperta as duas, ele fica uns 10, 15 minutos, desculpa, segundos, 10 a 15 segundos. Meu Deus, o que eu fui ensinar, né? Desgrave isso aí, irmão, que vai me dar problema esse negócio. Sério, quantas vezes você não quis realmente dar um aperto e apertar? Porque a gente é falho. A gente às vezes, esse matar aqui, não estou falando literalmente, às vezes alguns literalmente, mas... E aqui é uma história triste. Lá nós tivemos um caso lá na igreja, um irmão acabou de se converter, a gente estava preparando ele para o batismo, a esposa não era crente, e eu falo que é da nossa igreja, que é para você saber que tem problema em todas as nossas igrejas. Não é que o irmão ficou bravo um dia lá com ele tinha acabado de se converter, eu estava convertendo ainda, porque o cara não pode ser convertido quando faz isso. Ele pegou uma naife e deu umas naifadas na irmã. Sério? E aí chamaram a polícia e tal, e ela foi atendida, graças a Deus não faleceu, foi assim meio só superficial. E ele foi preso e está ainda em processo e tudo. Então, tem coisas que, claro, a pessoa, né, veio com costumes ainda mundanos, mas a gente precisa entender que a ira, a raiva pode nos levar a tragédias. Esse rapaz aqui falou para o pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. A gente lê romanticamente a Bíblia. A gente lê aqui, então, 2 filhos, e o mais novo pediu para o pai, papai, dai-me a herança que me pertence, a parte que pertence a mim, que o senhor sabe que eu te amo muito. Não. Quando a pessoa falava aquilo, era como se estivesse dizendo, o senhor não morre, o senhor é ruim de morrer, o senhor não vai morrer logo não, então me dá meus negócios logo. Era uma expressão como que se dizendo, eu não me importo com o senhor, não me importo com a minha mãe, não importo com essa casa, eu quero os meus bens, que nem ele sequer tinha trabalhado para conseguir. E aí entra a ingratidão. Quantas vezes nós nos sentimos vítimas da ingratidão? Dos nossos filhos, do marido, da esposa.
Né? O marido faz tudo em casa e a esposa não reconhece. A gente às vezes faz de 100% que a gente podia fazer, a gente faz 10%, marido, né? Não deixa uma roupa ali, pega ali, né? Guarda um copo, toalha, deixa, né? Pega a toalha e guarda no lugar, pega um pratinho e põe na máquina de lavar, mas nunca põe para lavar, pega o lixo, tira o lixo e põe lá na garagem, mas nunca leva para a rua. Aí fala, nossa, fiz muito. Vai me elogiar, fiz muito. Aí ela chega e fala, o que é esse lixo aqui na garagem? Mas fala com carinho, meu amor, que lixo é esse aqui na garagem? Aí você esqueceu lá o barbeador no negócio, queridinho, amor lindo, o que é esse barbeador aqui? Todo sujo, de cabelo, de barba. Aí você fala, mas eu fiz um monte de coisa, você não reconhece o que eu fiz. Só fala os defeitos. Ô papai! Jeová está falando aí. Então ouça. Estamos errando os dois lados. Eu achando que estou fazendo muito, e ela às vezes não reconhecendo um pouquinho que eu faço. Eu estou dando só um exemplo, isso não é o meu caso. Só estou te dando um exemplo. Outra coisa, outro sintoma, eu vou correr um pouquinho mais aqui. Quando dentro da família a festa do outro incomoda. Aqui a história, vamos continuar lendo aqui rapidinho. Passados muitos dias, versículo 13, o menino mais moço, ajuntando tudo, foi embora. 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a uma dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para que os seus campos guardar os porcos. Olha o versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, a comida do porco, dos porcos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, diga assim, caindo em si. Aí ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu morro aqui de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei. Diga, pequei. Viu, às vezes a gente tem, eu ouvi mais vozes femininas nessa hora agora. Porque a gente tem dificuldade de dizer, eu pequei, eu errei. O que o garoto disse? Eu pequei. A gente precisa reconhecer isso. Um dia eu peguei meus filhos, eles iam para um evento lá na escola, eles tinham que vestir uma roupinha dos anos 60 e tal, ficaram bonitinhos, e aquele dia eu estava agitado, eu acho que eles tinham, eu tenho a foto até hoje, quando eu olho aquela foto, lágrimas quentes escorrem, e eles bonitinhos, acho que ele tinha 10 e ela 8 anos, e aí, né, e eles assim não querem tirar foto, aí eu briguei, fica aí, vou tirar foto de vocês, falei, aí os dois assim, e eu creca a foto, entra aí no carro, vamos embora agora, sorri, dá um sorriso aí, foto, vamos embora. Pai, depois eu voltei da escola, comecei a ver as fotos e a carinha deles assim, querendo dizer, mas que paizão é esse, hein? Rapaz, mas me deu uma dor, e o Espírito Santo falou, e eu quase voltei lá na escola, e esperei assim, agoniado, você sabe que a escola aqui termina lá pelas 2h30, né? E aí eu fui buscá-los, e quando busquei, coloquei, falei, meus filhos, parei o carro, eu quero pedir perdão para vocês. Eu errei, eu fiz feio, papai fez feio, eu não devia ter brigado com vocês, eu errei feio com vocês, me perdoa. O que, pai, que você fez? Porque criança, né, passa rápido, esquece rápido. Mas aquilo ficou lá no coraçãozinho deles. Se talvez eu não tivesse pedido perdão, talvez um dia eles iam se lembrar daquilo. E quando se lembrarem também, lembrar que o pai reconheceu e pediu perdão. Eu lembrei, não, eu fiz isso, tá, ok. Mostrei a fotinha para eles, aí a gente começou a rir, né, a fotinha deles assim. A gente precisa reconhecer, eu pequei. Quando dentro da família a festa do outro incomoda. Aí esse rapaz volta para casa, o pai faz uma festa, aí o irmão mais velho se incomoda com a festa do outro, com a alegria do outro, com a vitória do outro,
com a recuperação e a restauração do outro. Aí entra a inveja, entra a vingança, entra a amargura, entra a competição, entra a comparação. Um dos maiores erros e pecados que a gente faz é comparar, gente. Alguém falou sobre isso aqui esses dias. Porque comparar, você comete dois erros. Primeiro, você acha alguém melhor do que o seu marido ou do que a sua esposa. Você fala, Aí você peca. Que você começa a se achar pior do que os outros. Você começa a se desvalorizar. Aí você olha e vê alguém pior. Aí você começa a se orgulhar. Não, quer saber de uma coisa? Esse meu cabelinho está melhor do que daquele outro lá. Quer saber o quê? Aí a gente começa a se orgulhar. São dois extremos. Ou você compara e começa a se desvalorizar, se acabar, se inferiorizar, ou então você compara e começa a se achar melhor do que o outro. Então, comparação nunca vai dar resultado positivo. Principalmente quando você compara a esposa com a sogra, aí o trem fica doido. Talvez você já teve essa experiência amarga. Então, alguns sintomas, quando a gente começa a desejar o mal do outro, invejar o outro. Isso não só dentro da família e da igreja. Num contexto mais abrangente, não só dentro do lar, mas para fora. Segunda pergunta, a primeira foi, quando é que uma família precisa de cura? Quando começa a ficar doente, óbvio. E aí precisamos ver os sintomas. Segunda pergunta, quando que a cura acontece na casa? Vamos continuar lendo o texto? Versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi-lhe, pai, pequei contra o céu e diante de ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos, trabalhadores, empregados, desvalorizando-os. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e compadecido, cheio de compaixão dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, traze depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel, com certeza tomou um banho, sem dúvida nenhuma, põe um anel no dedo e sandália nos pés, traz também e mata o novilho gordo, cevado, e vamos comer e celebrar e regozijar. Pastor, acho que foi pastor Brandão, né, que contou aqui ontem do casal, né, da filha que ficou grávida, solteira, e a família a abraçou de volta. E estão firmes lá na igreja. Quando o seu marido errar, quando a sua esposa errar, quando o seu filho errar, quando a sua filha errar, é preciso haver correção, disciplina, mas é preciso haver mais compaixão e amor. Claro que amor sem disciplina se torna algo permissivo. Mas amor com disciplina, com compaixão, com misericórdia, com graça. Você sabe que graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. Isso é graça. Você não merece ser salvo e nós recebemos a salvação. Você não merece perdão, mas somos perdoados. Agora, misericórdia é não receber aquilo que merecíamos receber. Graça é receber o que não merecemos. Misericórdia é não receber o que merecemos. Merecemos a morte, merecemos o castigo, merecemos a punição, mas Deus não nos dá por causa da sua misericórdia. E aí a Bíblia diz em Efésios 5:1 que eu e você, nós precisamos ser imitadores de Deus. Então, se Deus é gracioso, eu sou gracioso. Se Deus é misericordioso, eu sou misericordioso. Se Deus disciplina, eu também disciplino com amor e com misericórdia. E aí nós vamos ver esse garoto voltando, o pai dizendo, vamos festejar. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho
estivera no campo trabalhando, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, e as danças, e a festa. Chamou um dos criados e perguntou: o que é isso aí? E informou: veio o teu irmão. Lembra dele, teu irmão? Aquele devasso. Veio, voltou, e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recuperou com saúde, com vida. Ele se indignou. Vê, quando você quer o mal do outro, ele se indignou e não queria entrar para a festa. Ficou dodói. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja que o pai é misericordioso não só com o filho rebelde, mas também é misericordioso com o filho dentro de casa que também é rebelde. De uma outra maneira, numa outra dimensão. E aí, versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai, que ele faz uma coisa boa, ele abre o coração. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Meu relógio despertou aqui. Nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, primeiro ele fala uma coisa que ainda não tinha citado no texto, falou que ele vivia dissolutamente, mas não tinha falado especificamente o que ele tinha feito. Agora o irmão acusa: tu mandaste matar para ele o novilho cevado ou gordo. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Para ver cura na minha casa e na sua casa, e os conflitos serem de uma forma melhor resolvida, primeiro é preciso cair em si. O garoto que fugiu, que foi embora, o que diz a Bíblia? Ele, caindo em si, disse: pequei. Aí a gente vai lá para o Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, que é a volta ao primeiro amor. Diz o seguinte, para que a gente possa voltar ao amor, diz: veja, reconhece onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. É reconhecer o erro, é reconhecer onde pecou, onde errou. E esse garoto reconheceu isso. E aí vem o outro: quando se tem coragem de abrir o coração e pôr para fora o que está envenenando por dentro. Aquele irmão mais velho já vinha ruminando aquilo e talvez pensando: aquele meu irmão me largou, eu gostava tanto dele, foi embora, nos abandonou, ainda levou o dinheiro, a herança, e está gastando isso tudo lá. Aí quando ele fica sabendo, esse garoto voltou e agora é recebido com festa, com perdão, com alegria, ele fala: mas que coisa, eu estou aqui o tempo todo e não fazem festa para mim. Mas ele guardou aquilo por muito tempo. Isso se transforma em ira, em raiz de amargura. Mas agora chegou a hora e a oportunidade em que o pai dele, diz a Bíblia aqui, o pai procura conciliar e vai conversar com o filho. E aí a gente aprende, eu e você como pai e mãe, eu e você precisamos procurar os nossos filhos para conciliar. Não, ele que errou comigo. Se ele quiser, ele vem pedir perdão para mim, porque eu sou o pai. Ela que errou comigo, ela que me decepcionou, meu filho me decepcionou, minha filha me decepcionou, ela que tem que vir se humilhar e pedir perdão para mim. E aí o que a Bíblia nos ensina é diferente. O pai foi, recebeu o filho, abraçou e o beijou e o perdoou. O outro veio brabo, raivoso, e o pai conciliou e conversou com ele e o ouviu. O que nós temos dificuldades como pai e mãe, às vezes, é ouvir. E tal, aí de repente, pai, ele querendo falar, e eu atropelando ele querendo falar, eu atropelando, aí ele falou: pai, o senhor não escuta a gente? Eu olhei assim: quem? Eu não. Aí, caiu a ficha. Tem hora que a gente não quer estudar os filhos, a gente acha que está com a razão e não deixa eles falarem. Aí o pai ouviu o filho abriu o coração, o filho pôs para fora aquele veneno, aquela amargura, aquela vingança, aquela inveja, aquele descontentamento com o irmão e com o pai, e foi jogando aquilo para fora. E é claro que a gente vai ver o resultado da cura. E finalmente, além de cair em si mesmo, além de abrir e pôr para fora o que está nos envenenando, é quando alguém decide ser o agente de transformação.
aquele pai decidiu ser o agente de transformação na vida do filho que chegou e na vida do filho que estava. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Meu tempo já findou. Eu só quero orar e já vou passar a palavra de volta ao pastor Eglai. Ele disse, ouça bem isso: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pastor aqui na quinta-feira, o pastor Crabtree falou sobre o perdão. Você sabe que alguém disse que perdão é o aumentativo de perda. Perdão é uma perda grande. É a perda dos nossos direitos, da nossa vontade, para que o veneno que eu estou tomando e achando que o outro vai morrer, eu possa me libertar dele e liberar e libertar o outro também. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, reconhecer, abrir o coração, perdoar e ser pais e mães, agentes de transformação do nosso lar, da nossa casa. Porque a responsabilidade é minha. Pai, te adoramos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, pelo teu amor, a tua graça e a tua palavra, e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Sem ti nada somos, Senhor, sem ti nada podemos. Mas é o Senhor que nos capacita, é a tua graça que nos alcança, é a tua misericórdia que nos alcança. Ajuda-nos, Senhor, a administrar e a resolver os nossos conflitos com o referencial da tua palavra, do teu amor, da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Pastor Eglai. Pastor Joel, por favor. Quantos querem ser um agente de transformação no seu lar, na sua casa? Com fé, diga: eu quero. Em nome de Jesus. Glória a Deus.